Queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo de número 19. O versículo que leremos é o versículo de número 25. Enquanto vocês procuram, eu quero expressar a minha gratidão a Deus de poder estar pela primeira vez nesta casa. Alegria poder conhecer este povo, povo alegre, povo escolhido que vai morar no céu. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta casa, reverendo pastor Orisvaldo Nunes, a quem Deus deu-me o privilégio de conhecê-lo pessoalmente ali em Israel, e sendo assim, possibilitando a nós um dia chegarmos aqui. E eu posso dizer que Deus realiza o desejo do nosso coração quando nós somos capazes de aguardar o seu tempo e a sua hora. Eu jamais imaginei que pudesse vê-lo lá, mas Deus usou um alagoano especial que, quando eu vi ele falando em português, eu disse: de onde tu és? Ele disse: eu sou de Alagoas. E eu disse: verdade, eu amo o pastor de Alagoas. Ele disse: está ali. E aí eu fui até o nosso querido pastor para conhecê-lo. Abraçando o pastor da igreja, eu quero cumprimentar a todos os demais pastores que estão à nossa retaguarda. Deus seja louvado por vós. 19:25, quem encontrou diz amém. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, eu tenho a alegria de, na noite deste dia, abrir a minha Bíblia para uma exposição bíblica do texto sagrado. É importante entendermos que nós estamos diante de um livro muito importante. Mas é impossível olhar para o livro de Jó e não se lembrar de sofrimentos, agruras e adversidades que vêm para a caminhada daquele que é fiel. É importante lembrarmos que nós não nascemos para o sofrimento, não queremos o sofrimento, não desejamos o sofrimento. Nenhum de nós colocará na agenda o dia da adversidade. Nenhum de nós colocará na agenda o dia em que nós passaremos por provações. Mas independente de querermos ou não, as adversidades vêm, as provações vêm. O próprio Senhor Jesus já havia nos alertado dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É importante entendermos então que as adversidades vêm sobre a nossa vida, mas nós precisamos entender qual é a origem do nosso sofrimento. Muitas pessoas passam por tribulações. Eu pastoreei igrejas por alguns anos e eu sempre me recordava das pessoas que vinham para a igreja dizendo: pastor, eu estou com uma adversidade, o inimigo está me perseguindo, a provação veio para a minha vida. Mas a grande pergunta que deveria vir a nós: qual é a origem do nosso sofrimento? Existem pelo menos 3 tipos de sofrimento, de provações que vêm à luz da Bíblia Sagrada. A primeira provação é aquela que vem porque Deus está desejando nos provar. Mas Deus nos prova com propósito, e os propósitos de Deus sempre será para nos aprovar. A segunda provação que vem é aquela que vem pela perseguição do adversário. Mas é importante nos lembrar que o adversário não toca no crente se Deus não permitir, porque nós estamos guardados por Deus, protegidos por Deus, nós estamos sendo cuidados pelo nosso Deus. Tem crente que todas as vezes que alguma coisa dá errado em sua vida, ele costuma dizer: é o diabo, é o diabo. Não dê a ele a autoridade que ele não tem. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor para proteger e guardar aqueles que amam e adoram a esse Deus.
A terceira provação que vem a nós é aquela que vem por conta das decisões erradas que tomamos ao longo da vida. E quando nós passamos para entender qual é a origem do nosso sofrimento, a grande decepção que vem a nós, que 99% das nossas provações não vem porque Deus está querendo nos provar, não vem porque o diabo está nos perseguindo, mas vem por conta das decisões que tomamos sem a orientação de Deus. O interesse de Deus é que você receba direcionamento pela palavra, para que você não se precipite, para que você não erre e venha assim trazer problema para a tua vida. E quando nós chegamos à conclusão de que quem errou foi a gente, de que quem não orou foi a gente, de que quem se precipitou foi a gente, não adianta vir à igreja para tentar fazer uma espécie de pressão ao divino, ou o senhor faz ou eu não sei o que eu faço, eu vou sair da igreja. Não, diante do fato de entender que quem errou somos nós só temos uma atitude: se curvar diante de um Deus de misericórdia e dizer: Deus, eu errei nas minhas decisões, mas a tua palavra diz que tu és um Deus de misericórdia, e esse Deus que é Deus de misericórdia, ele vem a nós, nos socorre e nos ajuda por graça e misericórdia. Haverá hoje uma palavra de Deus para alguém que precisa de uma direção, haverá um socorro de Deus para quem precisa de uma direção. Abre a sua boca e glorifique aquele que te socorre, aquele que te dirige pelo poder desta palavra. Depois de nós refletirmos sobre a origem do nosso sofrimento, nós precisamos entender sobre causas e efeitos, porque muitas pessoas veem Deus, veem a igreja como Deus que é um resolvedor de problemas, mas nós precisamos entender que Deus não é, nunca foi, nunca será um resolvedor de problemas, mas Deus é um resolvedor de pessoas. O interesse de Deus não é apenas resolver o seu problema, mas é resolver quem você é, porque não tem uma turma capaz de criar mais problema do que a gente. Se Deus apenas resolver o seu problema, olha você semana que vem trazendo o problema de novo para Deus resolver. Mas quando Deus resolve quem você é, Ele vai na essência da tua vida, Ele te transforma de dentro para fora, e os efeitos que você sente desaparecem. O interesse de Deus não é apenas resolver o seu problema, mas é mudar a tua essência, é transformar a tua história, e você será capaz de resolver os problemas da vida. Causas e efeitos. A causa é a origem, efeito é o que você reclama. Um dia desses, a minha pequena filha Karen Apuc, ela passou mal, ela ficou doente, levei ao médico, e o médico deu um diagnóstico e disse: papai, eu vou precisar aplicar uma bezetacil para conter essa infecção. E eu sou daqueles que não gostam muito de injeção. Eu disse: doutor, não tem um paliativo? Não tem aí uma dipirona que resolva o problema? Ele diz assim: a dipirona até vai cortar a dor e a febre, mas vai voltar porque não trata o problema. Mas quando eu aplicar bezetacil, dói na hora, mas vai na origem e os efeitos desaparecem automaticamente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos querem experimentar a boa, perfeita e agradável, mas para experimentar a boa, perfeita e agradável, é preciso transformar a mente, é preciso ser mudado pelo Evangelho. Não é mais o que você deseja. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A grande pergunta que vem a nós: qual é a origem do seu sofrimento? Por que você tem sofrido? Por que você tem passado por lutas? É Deus que te prova? É o inimigo que te persegue? Ou é você que cria? Muitas vezes nós estamos diante de pessoas que estão inocentes em meio à provação. Elas não criaram a provação, elas não erraram para merecer a provação, mas independente das ações que tiveram, passaram pelos infortúnios da vida.
Nós estamos diante da história de um homem que é inocente à luz da Bíblia, mas a provação vai chegar à sua casa. O Jó é um homem riquíssimo. Ele tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Ele tem 500 jumentas, pessoal ao seu mandato, uma esposa, 10 filhos. A riqueza de Jó é algo imensurável. Se nós transliterarmos a riqueza de Jó de proporção de mundo antigo para proporção de mundo moderno, Jó com certeza estaria entre os mais poderosos de hoje, de toda a terra. Este homem tem uma riqueza imensurável. Mas a Bíblia diz em um determinado dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e a Bíblia fazendo uma alusão aos anjos do Senhor, a Bíblia diz que vem alguém infiltrado no meio daquela reunião, e aquele que está infiltrado aparece, e Deus lhe faz uma pergunta: de onde é que tu vens? Ele diz: eu venho da terra, de passear por ela e de rodear. Deus então vai fazer uma observação: viste o meu servo Jó, porque ele é um homem sincero, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que se desvia do mal. Quando eu li isso na Bíblia Sagrada, eu me paralisei e chorei, porque quem está dando testemunho acerca da vida de Jó não é o amigo que convive com ele, não é a esposa que dorme ao seu lado, é o próprio Deus eterno quem está dizendo: se tu veio da terra, tu tens que ter visto o meu servo, porque ele é sincero, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. A pergunta esta noite é: o que Deus pode dizer ao meu respeito e ao teu respeito? Será que Deus pode atestar a nossa fidelidade? É tempo de sermos fiéis, fiéis diante de Deus, fiéis diante da igreja, fiéis diante da sociedade. Sejamos fiéis a Ele. Oh glória, oh glória. Nós estamos em um grande conflito nessa geração, e o conflito é dos que são e dos que têm. As pessoas de hoje estão lutando para ter, estão batalhando para ter. Muitos se esquecem que o que importa não é ter, mas é ser diante de Deus. O conforto é muito bom, trabalhe, estude, batalhe, conquistar é muito bom, mas para você, mas diante de Deus o que importa não é o que tu tens, o que importa é quem tu és, o que importa é quem tu és. Eu estou pregando para alguém que pode dizer que não tem nada, mas se tu és diante de Deus, o céu vai atestar quem tu és. O que importa é ser diante dele. Sejamos. Deus diz que Ele é fiel, e dizendo que Ele é fiel, o diabo vai tentar refutar. O que é refutar? Eu vou provar que o meu argumento é melhor, mais claro, mais conciso, mais verdadeiro. O Senhor cercou Ele de bens, Ele tem poder aquisitivo. Ele compra o que quer, quando quer, e não dá satisfação a ninguém. Se fosse hoje, os filhos de Jó teriam cartão sem limite para comprar sem ter que dizer ao pai: o Jó é rico. É claro que ele vai ser crente nessa condição. Toca nele e vamos ver de onde é que vem a tua fidelidade. O diabo se enganou com Jó e continua se enganando com a igreja, porque ele pensa que tu só estás aqui no culto de doutrina por causa do que ele faz. Mal sabe ele que você é crente por causa de quem Deus é. Tem crente que, se eu desse um papel em branco e dissesse: escreve como está a tua vida, a primeira coisa que ele diria é: não era nem para me estar nesse culto, só Deus sabe o que eu passei esse mês, só Deus sabe o que eu passei esse ano, só Deus sabe como tem sido a minha vida. E por que tu veio para a Assembleia de Deus? É justamente porque tu não adora pelo que ele faz, mas tu adora por causa
causa de quem Ele é. Eu estou pregando para verdadeiros adoradores que o inferno gritou dizendo: desiste da fé, desiste da caminhada, desiste de Jesus. Mas o coração adorador te impulsiona: segue, 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 adora. Quem pode adorar a esse Deus? Eu te convido a oferecer o melhor glória que tu tiveres nesta noite, porque nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos por causa de quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, e nós somos apenas servos adoradores. A Bíblia diz que Deus vai dar uma autorização. Toca nele e verás que Ele é fiel. De novo eu choro diante da Bíblia. O Senhor deu autorização? Porque só pode dar autorização quem conhece começo, meio e fim. O teu Deus é onisciente. Deus sabia que no começo ia ele estranhar perder tudo. No meio ele ia chorar: por onde está o meu Deus? Mas no final Deus o via na linha de chegada com a bandeira da vitória, dizendo: Deus é fiel. Se Deus permitiu a luta na tua vida, não desista, porque se Ele permitiu, tem propósito de Deus aí. Tu não vais morrer no deserto, mas vais chegar do outro lado dizendo: fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus. Se Deus permitiu, Ele vai te sustentar. Quantos acreditam que vão chegar na linha de chegada com a bandeira da vitória? O teu Deus é fiel, o teu Deus não abandona, o teu Deus é grande. Leia o primeiro capítulo de Jó, mas não leia perto de crianças, porque ele é um tanto quanto triste. É uma notícia ruim atrás da outra. O Jó está tranquilo na sua fazenda, orando pelos seus filhos, oferecendo sacrifícios. E de repente chega alguém e diz: Jó, eu cuidava dos rebanhos, das jumentas, dos bois, e veio um bando dos salbeus contra nós, matou os homens, e só eu escapei para te trazer a notícia. Este homem está apresentando uma crise, mas o Jó é líder, e líder de verdade não pode demonstrar fraqueza. O líder tem que ter equilíbrio, sensatez, segurança. Quando ele diz: roubaram, coisa minha, parece que eu vejo o Jó dizendo: calma, a gente tem mais rebanhos, tem terra para trabalhar, tem Deus no céu para ajudar, vai dar tudo certo, a gente recupera. Mas a Bíblia diz que quando esse termina de dizer, chega outro e diz: Jó, eu cuidava das ovelhas, aconteceu um fenômeno que eu nunca vi, caiu fogo do céu, queimou todas as ovelhas, e só eu escapei para te trazer a notícia. Esse homem estava dizendo: tu és o maior produtor de lã do mundo antigo, as ovelhas é a tua maior fonte de riqueza, mas o fogo desceu e queimou a sua riqueza. Quando esse termina de dizer, chega outro e diz: Jó, eu estava cuidando dos camelos, veio um bando dos caldeus contra nós, matou os nossos homens, levaram os camelos, e só eu escapei para te trazer a notícia. Equivale-nos a dizer que em 3 notícias, o homem mais rico da terra não tem mais nada.
mas Ele é líder. Deus está no controle, a gente recupera, Ele é líder. Rayon Chorias. De repente chega alguém de Jó. Eu estava com seus 10 filhos em uma casa, veio um vento contra a casa, deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu e os seus 10 filhos morreram, todos no mesmo dia, Jó. A pergunta que eu te faço é: como é que tu fica crente depois de uma notícia dessa? Como é que tu permanece depois de uma notícia dessa? O que tu fala quando o infortúnio te toma de assalto? A Bíblia revela que ele vai sentir os flagelos da sua humanidade. Ele rapa a sua cabeça, é sinal de desespero. E ninguém rapa a cabeça em 1 minuto. Os tempos estão se passando, as horas. Ele está desesperado, ele rapa a cabeça, ele rasga as vestes. E a Bíblia diz que ele se joga no chão. E quando ele se joga no chão, ele está sendo observado por demônios e pelo diabo. Parece que eu vejo o diabo zombando e dizendo: amaldiçoa Jó. Não vale a pena ser crente e passar pelo que você está passando. Desiste, Jó. Eu só estou esperando para provar que tu não é crente. Amaldiçoa Jó. E quando ele está no chão, ele vai abrir a boca. Todos estão pensando que ele vai blasfemar contra Deus. Mas a Bíblia diz que a sua primeira voz sai com adoração a Ele. E o texto diz: e Jó adorou ao Senhor e disse: eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem tomou. Bendito seja, bendito seja, bendito seja, bendito seja o nome do Senhor. Aramayantoria calamaia séria. Eu não estou falando de crente café com leite, que para de vir na igreja porque alguém não deu a paz do Senhor. Eu estou falando de crente verdadeiro, que a luta chega, a prova machuca, a angústia dilacera a alma, mas ele está diante dele dizendo: bendito, 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 bendito. Cadê aqueles que podem levantar a mão? O rebancho remeia séria. Ei, da raço. Levante a sua mão e ofereça a melhor glória que tu tiver. Esta noite é noite de adoração verdadeira. Tem crente que chegou aqui diante de lágrimas. Tem crente que chegou aqui com a alma sangrando. Tem crente que só veio porque é crente mesmo. Mas aquele que tu adoras recebe a tua adoração. Adore, 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 adore a Ele. Aramanchoriahas. Ei, baracharamacaramahat. Bendito seja. Aleluia. A Bíblia diz que acontece uma segunda reunião entre os anjos, os seres angelicais. E quem é que aparece de novo? O intruso. Para resumir, o que Deus disse para ele é mais ou menos assim: viu lá, tocou nele, mas ele permaneceu crente. Deus estava dizendo: tocou, mas ele é crente, ele não blasfemou. Só que o encardido não desiste, irmãos. E ele disse assim: mas eu não toquei na carne. Homem nenhum suporta dor física, pele por pele. Qualquer homem daria tudo o que tem para ter saúde. Deixa eu tocar na carne e vamos ver se ele é crente de verdade.
Deus diz: toca na carne, mas poupa-lhe a vida, ele é meu. Úlceras malignas da cabeça aos pés. Os estudiosos chegam a dizer que as partes mais vulneráveis, como nariz e orelha, começariam a se desfazer. Ele está podre da cabeça aos pés. Ele tem que abandonar a mansão. E a Bíblia diz que ele vai para o monturo da cidade. Equivaleria a nós dizermos que ele estava literalmente no lugar onde se queimavam os excrementos da cidade, de homem mais poderoso para o lixão da cidade. As feridas são tão purulentas que ele vai ter que se coçar com um caco de telha, porque ele não pode tocar os seus dedos nas feridas e assim proliferar ainda mais as suas enfermidades. Quando ele está nessa situação, ele diz: eu tenho saudade dos meus filhos, eu tenho saudade da minha mesa, eu tenho saudade dos meus servos, eu tenho saudade do tempo em que Deus me abençoava. Quando a sua mulher chega e o vê um cadáver ambulante podre da cabeça aos pés, ela diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu ainda retens a tua sinceridade. Amaldiçoa e morre, Jó. Quantas pessoas que falam contra a mulher de Jó nunca passaram por uma prova severa e acabam com a história da mulher de Jó. Se você entender de psicologia, essa mulher perdeu o equilíbrio emocional. O que ela está querendo expressar a Jó: qual é o próximo passo depois de tudo isso? Perdemos a riqueza, perdemos os filhos, e o homem que ela amava está podre da cabeça aos pés. É como se ela estivesse dizendo: coloque um ponto final nessa história, Jó, não dá para suportar mais. Mas ele encontra forças não sei aonde e começa a dizer a ela: tu estás falando como uma louca. Como eu poderia aceitar o bem de Deus e não aceitar o mal? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. É como se ele estivesse dizendo: perdi a riqueza, perdi os filhos, perdi a saúde, perdi o apoio da esposa, mas não perco a fé que eu tenho nele. Eu espero no Senhor. Você pode até perder alguma coisa nessa vida, mas não se perca diante da perda. Mantenha a tua fé, mantenha a tua fé, mantenha a tua fé. Os amigos chegaram. Amigos que na hora de comer aquela peixada gostosa, eles diziam: ei Jó, tu é demais, hein? Amigo que na hora do dinheiro emprestado, toda vez que a coisa aperta: ô Jó, eita! Mas quando perdeu tudo, a Bíblia diz que os três chegaram e durante 7 dias só observaram sem dizer uma palavra. Imagine, irmão, a mãozinha na boca e falando baixinho assim: meu Deus, meu Deus. Quando jamais precisava de um amigo, quando jamais precisava de uma palavra, seus amigos ficaram em silêncio. Sua esposa diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que Deus me ensinou? Que existem provações que nem aqueles que estão ao seu lado serão capazes de entender. Existem lutas que Deus permite crente passar que nem quem está dentro de casa é capaz de entender.
A irmã cuida do ciclo de oração aqui, Deus fala, Deus usa ela, Deus brada na terra. O irmão vem no ciclo de oração e testemunha, a vitória chegou, a bênção chegou. E quando ela chega em casa, alguém diz assim: porque lá Deus te usa e aqui a aprovação não sai de dentro de casa. Porque existem provas que até quem nós amamos não será capaz de entender. Só Deus e você sabe o que tu tens vivido, o que tu tens passado, mas eu recebo uma palavra de Deus na tua vida nesta noite, para a tua vida nesta noite. Aguarde o cuidado de Deus sobre ti, porque o Deus que permite tem propósito nas dores. Haverá uma surpresa de Deus sobre a tua vida. Aguarde este Deus. 7 dias em silêncio, e quando abriram a boca, disseram: Jó, confessa o teu pecado, que a gente chegou numa conclusão que isso aí só pode ser pecado encoberto. Deus não faria isso com um crente fiel, não. Confessa logo. O Jó está em silêncio. Eles estão pressionando, o Jó está em silêncio. Mas chega um dia da história que Jó decide falar alguma coisa. E parece que eu vejo Jó encontrando forças na fraqueza e dando um brado na terra. Eu bem sei. Sabe? O que tu sabe, Jó? Eu bem sei. O que tu pode saber, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive e vai se levantar. Perdi a riqueza, perdi os amigos, perdi os filhos, perdi o apoio da esposa, perdi a saúde, mas este não é o meu final. No final ele se levanta sobre a terra. Eu estou pregando para alguém que os céus anunciam na terra. Haverá surpresa de Deus neste deserto. Ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Quantos esperam nele? Quantos esperam nele? Receba hoje a presença do Espírito, do amigo, do meigo, do Santo Consolador que te toca, te dá força, te renova para esperar nele. Olha a brisa do Espírito Santo que repousa sobre esta casa, para dizer a quem tem promessa: há cuidado de Deus sobre a tua vida, ainda que tu não vejas, Ele está no controle, Ele vive, vai se levantar, apenas creia nele. Só que tem um problema. Do dia que Jó dá essa demonstração de fé, ele vive e vai se levantar. Até o dia que Deus de fato se levantou, porque a promessa é boa, mas a espera é dolorida. E eu sou criado numa cidadezinha do interior do Paraná, que a gente aprendeu que crente não questiona, crente adora. Mas a Bíblia diz que o Jó começou a perguntar a Deus por quê. 38 vezes Jó perguntou por quê. E tem gente que acha que isso é murmuração. Não confunda
Perguntar por quê com murmuração, porque a murmuração nasce na ingratidão. O Jó é apenas um inocente querendo entender o porquê do infortúnio que está vivendo. Por quê? E eu cheguei à conclusão que os porquês fazem parte da nossa vida. Irmão, tem gente que não pegou nem gripe na Covid. E você acha que aqueles que sepultaram os entes queridos não vão perguntar a Deus por quê? O que você diz para um crente que a vida inteira viu pessoas testemunhar a cura? E quando chega lá no oncologista, o médico diz para você, o grau do teu câncer não tem mais jeito. Tu tem 3 meses de vida, aproveita, porque infelizmente não há o que fazer. Você acha que essa pessoa não vai olhar à sua volta entre tantos? Porque ele me escolheu para passar por isso. Os porquês fazem parte da vida do crente. Só que quando Jeová vê Jó questionando o porquê, ele decide responder para Jó. Tu quer resposta? Não vai ficar sem resposta. Capítulo 38, Deus diz a ele assim: cinge os teus lombos, porque agora eu falarei contigo. Parece que eu vejo o Jó se preparando, cingindo os lombos. Eu sou inocente, é agora. Pode falar, Jeová. Aí Deus vai dizer assim para ele, só que o meu jeito de falar é diferente. Eu te perguntarei, e tu me respondes, se é que tu tens inteligência. Aí Jeová começa dizendo assim para ele: aonde tu estavas quando eu fundei os céus e a terra? Quem estendeu sobre você o cordel de medir? Quem te deu a altura que tu tens? Você pode conversar com as nuvens e dizer a elas: desça água sobre a terra, e porventura elas podem te obedecer? Você fala com o raio, Jó, e eles se apresentam diante de ti dizendo: eis-me aqui. A mais linda para os alagoanos que vivem à beira-mar se lembrar: aonde tu estavas quando eu dei limite para o mar e disse a ele: até aqui chegarás e daqui não passarás, e até hoje ele tem obedecido. Onde é que tu estavas, Jó? Ei, rabachorra camahai. Oh, rebancho, rebanda, rabacheia. 41:11 ele diz: quem primeiro me deu, para que eu haja de lhe retribuir, pois o que está debaixo dos céus é meu, tudo que existe, Jó, é meu, eu sou dono de tudo. O Jó no 38 escuta, 39 escuta, 40 fala alguma coisa, escuta, 41 escuta. Quando chegamos no 42, a Bíblia diz que Jó resolveu responder para Deus. Ouviu. E o 42 começa dizendo: então Jó respondeu para Deus. Parece que eu vejo os céus parando para ouvir. O que ele tem para dizer? Vai, Jó, pode dizer. Ele diz assim: agora sei que o Senhor tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Agora sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus propósitos poderão ser frustrados. Agora sei que o Senhor tudo pode,
e nada poderá impedir a mão do Senhor agir. Jó estava querendo reconhecer, Deus quis provar e provou, mas quando chegar a hora da vitória, quem é que vai impedir o Deus que fez os céus e a terra? Quem é que vai impedir o Deus que deu limite para o mar? É propósito dele, ele age como quer, do jeito que quer, e ninguém impede esse Deus. Ninguém vai impedir o propósito de Deus na tua vida. Eu recebo autoridade para verbalizar uma profecia para a igreja de Alagoas. O propósito de Deus se estabelecerá. Receba hoje graça do céu, vitória do céu, porque Deus te ajudará. Eu sei que a presença dele está sobre nós. Quem sente o que eu sinto aqui? Cadê os assembleanos? Sente o abraço do noivo aí. Sente a graça do noivo aí. Sente o poder do noivo aí. O plano dele não será impedido. Quarenta e 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te enxergam. Já estava dizendo, eu era crente pelo que me disseram, mas hoje eu sou crente pela minha própria experiência. Porque a prova não vai matar crente, mas vai mostrar para crente quem Deus é. Deus vai se revelar na prova, no deserto, e tu saberás quem é Deus. E agora eu encerro dizendo só duas partes do texto que me mexe demais. 42:7, missionária irmã Bianca. Deus resolveu passar a história de Jó limpo. E ele foi atrás dos amigos de Jó. E disse a eles, vocês não falaram verdade sobre o meu servo. Resumindo a história ali, Deus estava dizendo, não ouço mais vocês. Peguem agora os animais e vai lá para o meu servo e pede para ele orar por vocês. E a ele eu ouvirei. Mas está podre da cabeça aos pés, mas Deus está dizendo, a ele eu ouvirei, a ele eu ouvirei, a ele eu ouvirei. E a Bíblia diz que os amigos chegaram diante de Jó, Jó ofereceu sacrifício, orou por eles, e enquanto Jó orava pelos amigos, Deus deu a ele em dobro tudo quanto antes ele possuía, porque Deus é Deus de restituição. Crente de verdade não precisa se defender. Quem te defende é Deus. Aí Deus pega, quantas ovelhas tu tinha? 7.000. Pois agora eu te dou 14.000. Quantas jumentas tu tinha? 500. Estou te dando 1.000. Quantas juntas de bois tu tinha? 500. Estou te dando 1.000. Quantos camelos tu tinha? 3.000. Estou te dando 6.000. Aí quando chega nos filhos, Deus diz, tu tinha 10 filhos, estou te dando mais 10, do jeitinho que era. E eu fiquei, Jeová, mas como assim? O Senhor multiplicou tudo, mas os filhos o Senhor deu a mesma quantidade? Aí Deus me deu entendimento, você está sem inteligência, pregador. Eu dei 10, os 10 que morreram deixaram de existir? Eles foram para onde? Foram para o descanso eterno. Deus deu mais 10, quando morrem vão para onde? Para o mesmo lugar. E quando Jó chega para descansar, quantos filhos ele encontra lá? Entendeu aí ou não? O teu Deus cria vitória nos mínimos detalhes. O teu Deus é Deus de detalhes. E para encerrar de verdade, não falar mais nisso, vou parar aqui agora dizendo uma coisa.
Você já se perguntou por que Deus deu tudo em dobro para Jó? Já? Já? Os pastores falam a vocês com muito respeito, já se perguntaram? Ele nos conhece. Se Deus desse a mesma quantidade, o Jó é homem. Ele poderia dizer assim, Jeová, mas essas ovelhinhas aqui, a outra tinha umas lãs assim mais. Esses camelos é meio fraquinhos, os camelos de antes eram os camelos tão mais fortes. Para não correr o risco de Jó achar que o que perdeu era melhor do que o que veio, Deus deu em dobro para dizer a ele, eu não te dou o direito de olhar para trás. Porque o que você está ganhando não se compara com o que você perdeu. O segundo estágio vai ser maior do que o primeiro. A glória da segunda casa vai ser maior que a glória da primeira. O que Deus fará agora será maior do que já fez. E é para a glória dele, louvor dele, honra dele. E quem puder, adore o nome desse Deus.